mas existe uma impunidade em todas as esferas. E essa impunidade, ela é geralmente daqueles que têm mais poder, influência, recursos para poder utilizar os instrumentos judiciais. Quem nunca ouviu no Brasil que quem tem poder consegue fazer o seu processo durar décadas? Quem não tem acaba sendo rapidamente punido. Nós estamos fazendo uma igualdade da justiça brasileira. E o Brasil, infelizmente, não tem na Suprema Corte o papel de Suprema Corte. Alguém que recebe 25 mil ações por ano não tem o papel de Suprema Corte. Passa a palavra ao nosso autor da PEC, Alex Manente, do nosso Partido Cidadania. Bom, boa tarde a todos. Saudar aqui o presidente em exercício, Fabiano Tolentino, todos os expositores, aqueles que já tiveram que sair e aos que estão aqui. Tive a oportunidade de ver algumas exposições objetivamente. Obviamente, em alguns temas nós não concordamos, até porque eu apresentei a PEC exatamente para poder tentar diminuir o número de recursos que existem no nosso país. Eu entendo que o Brasil, infelizmente, é um país que possibilita protelar decisões que são fundamentais para combater a impunidade durante muitos anos, e a maioria dos casos que nós temos conhecimento dessa postergação são de pessoas ricas e poderosas. Dificilmente um cidadão, seja em qualquer esfera, consegue levar seu processo, conduzi-lo a mais de 2 décadas sem ser julgado na última instância. Infelizmente, essa é uma realidade que nós vivemos. Talvez no aspecto criminal nós tenhamos maior sensibilidade. Foi inclusive a origem da nossa PEC 410, que ouvindo juristas, conversando com os deputados da própria CCJ, nós entendemos que era necessário abranger todas as esferas. Inclusive, o deputado Fábio Tradi, nós já encaminhamos o nosso pedido para que possa ser incluído os que estão fora do recurso especial extraordinário, que são as áreas eleitoral, militar, que serão importantes estar no mesmo patamar de todas as esferas. Acho que nenhuma pode ficar de fora. A PEC, infelizmente, não previu isso, mas é possível fazer essa adequação agora no texto final. Tem, inclusive, o nosso pedido como autor para que isso possa ser readequado. Mas todas as esferas trazem graves consequências. Eu vi aqui a Procuradoria falando que o Estado tem que transitar em julgado para poder quitar sua dívida. Isso serve quando o Estado é vitorioso, na grande minoria das vezes. Porque a maioria das ações é postergar pagamento do que o Estado deve. A grande maioria das vezes, o Estado tem que transitar em julgado durante 25, 30 anos para quitar um precatório que a pessoa, infelizmente, não consegue receber de outra maneira, por mais que nós tenhamos aqui legislações específicas do precatório. Outra questão importante são as dívidas das grandes empresas. Como um cidadão que tem um crédito com uma grande empresa, que tem uma banca de advogados caríssima, que consegue trazer aqui para o Supremo e ficar 25, 30 anos sem ser julgado no Supremo Tribunal Federal, a pessoa não recebe essa dívida durante a vida e deixa como herança uma dívida que pode ter afetado a sua vida. E o Brasil, infelizmente, não tem na Suprema Corte o papel de Suprema Corte. Alguém que recebe 25 mil ações por ano não tem o papel de Suprema Corte. A Suprema Corte deve estar restrita a casos que nós estamos prevendo nas ações revisionais que são afetadas pela nossa Constituição. Por isso, eu tenho certeza que o amadurecimento que se deu aqui na casa, na CCJ, o grande resultado que nós tivemos de 50 votos favoráveis a 12, é já o reflexo de que o Parlamento compreendeu que nós precisamos fazer a nossa justiça mais célere. Eu acho que agora o papel, e vocês trazem, apesar da divergência na condenação em segunda instância, vocês trazem sugestões importantes que precisam ser abarcadas das consequências que nós teremos com a promulgação dessa PEC. Como nós faremos? Acho que essa contribuição de vocês é fundamental, como juristas, como especialistas, como representantes dos principais órgãos jurídicos do país. Como nós podemos avançar para poder, de fato, fazer com que essa PEC seja o mais rápido possível implantada. Outra questão importante que eu preciso registrar é na dúvida que se traz sobre a presunção de inocência. Eu tenho muito claro, inclusive sou um dos defensores
retirei porque entendi que não teria maioria para aprovar e teria uma divergência que chegaria ao Supremo, a mudança no artigo 5º, porque eu entendo que o núcleo essencial da presunção de inocência estava mantido. Nós estávamos mudando a fase processual em que ele deixava de tramitar em favor do réu. E nesse caso, mais especificamente, nós não estamos ferindo a presunção de inocência. A presunção de inocência não garante qual a esfera do direito, qual é a instância do direito que ela será utilizada. Ela deixa claro que a presunção de inocência é até um determinado momento da fase processual que nós estamos estabelecendo na segunda instância, que, diga-se de passagem, é a última instância a analisar mérito e prova. É a última instância a analisar as provas e o mérito. As instâncias superiores são para revisar ritos processuais inadequados. E, por isso, nós entendemos que estabelecer a segunda instância para todas as esferas vai fazer o Brasil ter uma justiça mais célere, vai combater a impunidade. E volto a dizer, a impunidade não está apenas na esfera criminal, apesar de nos sensibilizar mais. Quando nós vemos um crime, nós nos sensibilizamos, a mídia traz mais notícias, mas existe uma impunidade em todas as esferas. E essa impunidade, ela é geralmente daqueles que têm mais poder, influência, recursos para poder utilizar os instrumentos judiciais. Quem nunca ouviu no Brasil que quem tem poder consegue fazer o seu processo durar décadas? Quem não tem acaba sendo rapidamente punido. Nós estamos fazendo uma igualdade da justiça brasileira. Por isso, mais uma vez, eu agradeço. Acho que as contribuições de vocês, apesar da divergência da maioria no mérito de trazer o trânsito em julgado para a segunda instância, serão fundamentais para que nós consigamos avançar na execução de uma justiça mais rápida, justa, combata a impunidade, coloque na cadeia os culpados e que dê a oportunidade das pessoas se defenderem num tempo adequado, mas que o cidadão não se sinta lesado por não ver quem comete crime em qualquer esfera não ser condenado a nenhum tipo de pena e não cumprir com o Estado a sua obrigação de ficar quite com a nossa justiça. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos os expositores. Parabéns ao deputado Alex Manente. Eu gostaria de saber se alguns dos nossos convidados gostariam de usar da palavra. Nós já estamos chegando. Boa tarde a todos, grata pela presença. Para mim é uma honra estar aqui nessa comissão. Vejo que essa comissão é a comissão que todo brasileiro está de olho para que mostre mesmo a representação da população. Estou aqui como representante da população brasileira, parte aqui do Distrito Federal, e vejo que as palavras do deputado Fabiano me traz muita alegria por saber que é também do meu partido, comum das palavras dele, saber que essa PEC foi apresentada por um deputado do Partido Cidadania, que é do meu partido também, então mostra aqui a representação do partido para que a gente possa representar a população brasileira no seu sentimento de segurança e de justiça. Me traz, assim, eu não sou advogada, mas eu sou uma brasileira e sinto, e me traz a mim uma reflexão muito grande em relação à presunção de inocência. Porque eu concordo, ninguém precisa provar nada contra si, mas o que a gente vê é um tanto de gente mentindo e não respondendo pela mentira. Porque uma coisa é você não falar que você fez, a outra coisa é você criar uma mentira, nós, Estado, pagarmos por aquela linha da mentira e ainda não ter impunidade. Então, nós estamos aqui, muitas das vezes, acobertando o mentiroso. Como disse aqui a senhora Rivânia, ela falou o seguinte, os tribunais inferiores, muitas das vezes, são incompetentes nas suas ações. Então, não cabe à população pagar por essa incompetência. Cabe, sim, melhorar o nível dos juízes que estão na primeira infância. Isso é extremamente importante. E outra coisa, crime de colarinho branco não é hediondo. O que é isso? Quando alguém rouba bilhões do nosso Estado, que seja 100 mil do nosso Estado, a repercussão disso é criança que não vai para a escola, é o hospital que não funciona. Para mim, deputado, isso é uma vergonha, nós não fazermos isso aqui. Deputado que representa a população, ele tem que estar com a cara na população e dando satisfação.
E nós estamos aqui, muitas das vezes, fazendo mais ou menos para que ninguém pague o preço. Porque, como disse o deputado presidente dessa comissão, presidente Marcelo, o contexto que foi reavivado esse assunto foi para a liberação de pessoas que roubaram bilhões do Brasil. Então, é esse contexto que nós estamos falando. E nós não podemos falar e não deixar de esquecer que a consequência desses roubos todos que aconteceram no nosso Brasil tem a consequência de morte de muitas pessoas. E aqui eu venho representar o povo brasileiro, que melhore o judiciário para que, em segunda instância, esteja na prisão, sim, quem fez errado. E que nós, aqui, parlamentares, teremos mais vergonha e representar verdadeiramente a população brasileira. Então, eu tenho total meu apoio, deputado Alex, e para essa comissão, para que a gente possa mostrar para o Brasil que esse parlamento está com compromisso com a população brasileira. O Estado é menor do que a população é que manda e nós somos servidores dele. Muito grata. Obrigado, deputada Paula. Com a palavra, o deputado Boca Aberta.